Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós nesse dia, 23 de janeiro de 2022. Graças a Deus sempre, né? Todas as horas, todos os dias, 24 horas por dia. Em vigilância, em agradecimento, em obediência, né? Em perseverança, em sinceridade, e amém, né? Assim poderemos ser contados no meio das virgens prudentes, né? Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. E amém, e não negam, né? Creem em tudo que está escrito e não negam aquilo que está escrito, né? E amém, né? E vamos nos livrar desse tipo de entendimento, né, irmãos? De negar aquilo que está escrito e de negar verdades, né? Verdades absolutas, né? A gente pode negar verdades relativas, né? Mas a absoluta não. A verdade absoluta é o quê? É a palavra, né? A palavra é a verdade absoluta. Que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, né? E está escrito, né? Que ele é a palavra de Deus. E amém, né? Por isso é que ele é infinito também, né? Eterno. Porque nós não vamos admitir que em algum momento o Pai, né? Eterno, estava sem palavra, né? Esse é o mistério da relação do Pai com o Filho, né? Amém? Então vamos continuar aí com a nossa peregrinação, né? Com a nossa leitura, buscando aí, né, as essências das heresias, né? A heresia é aquilo que está contrário, né, à palavra, aquilo que contradiz a palavra, né? Então nós temos aí teorias, filosofias, né? Teologias, né? Que são contrárias à religião, que são contrárias à palavra e que foram abraçadas pelas religiões, por exemplo, né? Não só pelas religiões, foram abraçadas pelas nações, foram abraçados pelas filosofias, pelas mitologias, né? E também, principalmente, pelas religiões, né? E até pelo cristianismo, né? Pelo chamado cristianismo. Por isso é que tem essa divisão aí, ó. Cada esquina que a gente vai tem uma igreja que se diz Igreja de Cristo, né? Tem lá um templo, não é isso? Então cada templo daquele ali é uma teoria, é uma filosofia. Se você for aprofundar aquele conhecimento ali, a escritura para ele é apenas um apêndice, um livro, né? Porque ele lê, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Então é isso aí. Por isso é que eu estou aqui tentando, né, nessa pandemia que nós estamos afastados, estou tentando aqui levantar um pouco, né, a origem e a existência, principalmente a existência de certas heresias, né, que elas são, como é que se diz, elas estão escondidas, né, no entendimento das pessoas, na palavra, né, no entendimento, na palavra, está escondido, né? Aí se você começar a cavucar, você vai descobrir que ali tem um entendimento que é contrário à palavra. Então nós estamos vendo aqui os escritos do Irineu, que escreveu sobre as heresias do seu tempo. E a principal delas é o gnosticismo, né? Que veio da gnose, que é o conhecimento. A principal doutrina deles é que só vai ser salvo quem tiver a gnose, o conhecimento da verdade pura. E nós já vimos aqui que eles dizem, né, afirmam, que Jesus revelou aos judeus, né, e demais apóstolos, revelou a eles o Deus do Antigo Testamento, né, certo? E a Paulo, ele revelou o Deus desconhecido, que é esse Deus aí que eles estão, né, atrás dele, né?
certo? É o Deus desconhecido. Ninguém conhece esse Deus. Ninguém nunca, ninguém nunca conheceu nada dele. Então ele é desconhecido, né? Então, eles partem exatamente de palavras do Paulo, dentro das Escrituras, não só de Paulo, como de outras Escrituras, inclusive dos profetas, para defender aí os seus entendimentos, né? E aí, ele vai... A revelação foi o quê? Uma das partes da revelação é essa, né? Que o Deus é desconhecido. A outra é que o quê? É que existem, né? Os seres espirituais, né? Os terrenos, né? E os, como é que se diz, como é que eu vou dizer aqui? E os que têm alma, digamos assim, né? Então, aos espirituais, que são eles, né, os gnósticos, foi revelado o Pai, o Deus desconhecido, né? Como também foi revelado a Paulo. Então, esses aí, eles receberam a gnose da verdade completa, certo? Agora, os terrenos, né, que é a maioria da população, os terrenos, devem salvar suas almas pela fé e pelas obras, né? Mas a sua salvação, né, ela não é completa, né? A sua felicidade não é completa. Aí eles dizem também que os espirituais se salvam pela gnose e pelo conhecimento, né? Então o Irineu, ele cita um tal de Valentim, né, como o principal líder dos gnósticos, né? E cita também um tal de Ptolomeu, o gnóstico, porque existem outros Ptolomeus aí na história, né? Aí ele está falando aqui do gnóstico, e que ele era um ensinador desse gnosticismo. E nós já vimos aí que o gnosticismo ele comprou, né, de todas as teorias possíveis e imaginárias, ele comprou uma parte e construiu a sua doutrina, que é cheia de confusão. Então o Ptolomeu, ele apresentou uma interpretação das Escrituras da seguinte maneira, né? E assim, que os profetas e também Jesus, né, foram inspirados, uns, né, não todos, pelo Salvador, certo? Ensinamentos que são ensinamentos superiores, né? E outros, né, outras pessoas foram ensinados por uma entidade chamada Acamote, né, que são ensinos intermediários, né? E outros foram ensinados por um tal de Demiurgo, né, que são os ensinos inferiores. São deuses, né? Salvador é um deus, o Acamote é um deus e o Demiurgo também. São deuses. Quer dizer, eles compraram, né, das religiões antigas, né, a multiplicidade de Deus que existia nessas religiões. Trouxeram para eles, né? Certo? E aí eles têm lá os conceitos deles, né? Aí ele fala aqui, por exemplo, num conceito chamado pleroma, que significa plenitude, né? Ou totalidade dos poderes divinos. Então, pleroma é o quê? A totalidade dos poderes divinos. Esse pleroma é lá onde estão os deuses superiores, né? E esses deuses, esses deuses superiores e outros inferiores e intermediários, né? Eles estão formados de 8 em 8. Primeiramente de 2 em 2, que são casais, né? Sempre tem o masculino e o feminino. E então são 2 a 2 casais e de 8 em 8, né? Aí vai somando aí de 8 em 8, de 2 em 2 e vai dando aí não sei quantos, né? Certo? Então eles vão dizer que são 8 céus que existem, né? São 7 mais 1, 8, né? Certo? 7 céus e uma região além dos céus. Aí tem um grupo de gnosticistas que são chamados de ofitas, né? Ofita significa serpente, né?
E eles são gnósticos que atribuem a serpente lá do Gênesis, né? A portadora do conhecimento do bem e do mal. Olha aí, tá vendo? Coisa de Satanás, né, irmãos? Profundezas de Satanás. Vamos parar por aqui? Amanhã nós continuamos, se Deus quiser, né? Paz seja com todos nós. Amém.